Perfeito. Hoje foi meio corrido, eu acabei me organizando assim, meio que de afogadilho, mas eu vou trabalhar hoje com vocês, e aí, conforme vocês forem tendo alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram abordar, vou trabalhar muito os últimos 30 anos no Brasil, de fatos históricos importantes do país, nesses últimos 30 anos, discutir um pouquinho a comunicação dentro desse ambiente, né, o que esse ambiente acabou trazendo para nós de mudanças em relação à comunicação, alguns dados em relação à quantidade de pessoas que passam a ter acesso à internet, ao mundo do ambiente digital, o que isso significa para a comunicação. Estava conversando, inclusive, com um amigo hoje sobre as eleições municipais, um amigo meu que é especialista em ciência política, e ele falava que nós vamos ter uma eleição que, pela primeira vez, municipalmente, né, na eleição local, não só aqui, nossa, Maringá ou em algumas cidades de maior porte, mas principalmente nas cidades de maior porte, ela vai ser uma eleição digital. Ela vai ser uma eleição pela internet, que o debate na internet deve ganhar muito mais fôlego e muito mais peso nos resultados da eleição do que os meios de comunicação tradicionais. Por mais que, claro, né, televisão, rádio tem seu peso, acabam trabalhando com temas gerais, mas o debate no que a gente chama de varejo político, né, no varejo da discussão dos principais temas, ele acaba sendo muito mais pela internet. E essa é uma questão legal para a gente começar a nossa aula de hoje. Discutir um pouquinho o que são os temas gerais, né, os temas que são considerados temas de relevância maior, num ambiente político. Claro que isso também serve para outras questões, mas no ambiente que a gente tem, que é um ambiente político mais formal, e o ambiente que a gente também tem das questões locais, as discussões locais. A gente está tendo agora eleições municipais e você percebe que os candidatos procuram postar no TV, no rádio, algumas questões que são mais amplas, e no varejo, naquela questão que eu chamo de varejo, né? A discussão no Instagram, a discussão no Twitter, principalmente a discussão no Facebook e também no WhatsApp, a discussão mais do cotidiano, do embate pessoal de um a cada um, né? O candidato, por exemplo, que a gente tem hoje, que está buscando reeleição, ele tem que ficar discutindo o que ele já fez, o que ele não fez, e discutir no tete-a-tete com os eleitores. E mesmo os candidatos que estão se propondo a ascensão ao poder, eles estão discutindo no tete-a-tete, nas páginas sociais, aquela discussão do varejo, aquela discussão do meu problema no bairro, a minha vida, o que eu percebo, o que eu acho, denúncias cotidianas. Então a gente tem esse ambiente completamente diferenciado do ambiente que a gente teve na política brasileira até então. É uma coisa completamente nova no ambiente político. Se vocês estão acompanhando isso nas eleições municipais, quem é aqui de Maringá, quem é de fora, deve estar acompanhando isso também, e percebendo esse diálogo de varejo nas redes sociais. Esse diálogo de varejo, que eu chamo, ele acaba sendo mais decisivo, ele acaba tendo um engajamento maior do eleitor, do cidadão, com o candidato. Ele acaba criando um vínculo maior, até mesmo de opção pelo candidato no processo eleitoral. Está claro? E a gente vai fazer uma comparação desses últimos 30 anos no Brasil, do que mudou na percepção do cidadão em relação à comunicação, em relação à história do próprio país e na reconstrução da questão que a gente sempre conversa um pouquinho sobre tempo e espaço da comunicação e do contexto que a gente está vivendo, dos problemas sociais ou dos problemas que atingem a comunicação de uma forma geral. Vamos pegar, por exemplo, e eu tinha terminado a aula de ontem discutindo isso, 1985, essa data é importante, nós temos o fim do regime militar. Nós tivemos o fim do último governo de um general presidente, João Batista Figueiredo. O Figueiredo assumiu o país em 1979, em janeiro de 1979, ele vai abandonar o governo em dezembro de 1985. O João Batista Figueiredo é o fechamento de um ciclo de regime militar, e quando ele se instalou no Brasil, quando o regime militar se colocou no Brasil, esse regime militar vinha com uma proposta típica dos regimes militares ao longo do tempo, do salvacionismo, salvar o país do problema do crescimento do comunismo, Guerra Fria. Nós não podemos esquecer que a ditadura militar se instala no Brasil em 1964, auge da Guerra Fria. Você tinha lá um conflito declarado entre o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O Brasil se colocava
a princípio como aliado norte-americano, isso no início da ditadura, depois com o grupo dos chamados não alinhados, né, com a política independente. Nós vamos ver isso a partir de 1973. O Brasil, inclusive, tem, na época, o presidente Carrasco Médici, que chega a visitar a China, país que seria socialista, país que se declara socialista, país que tinha o regime socialista, faz uma série de acordos econômicos. O Brasil era visto como uma potência emergente, como até hoje é visto, né? O Brasil sempre teve, a partir de 1950, 1955, 56 para ser mais exato, essa ideia de país do futuro, uma ideia quase sempre construída no imaginário político brasileiro, na retórica do grande Estado brasileiro, como o Brasil sendo o país do futuro, ou seja, o Brasil seria o país do amanhã. O Brasil viria a ser uma grande potência, o Brasil viria a ser uma grande economia, o Brasil viria a consolidar o seu projeto de nação-potência. Coisa que nunca se consolidou, né? Mas o discurso nunca deixou de fazer parte da retórica brasileira. Nos meios de comunicação, isso foi muito importante. Se você pegar a importância da televisão, em especial, na construção dessa ideia do Brasil como o país do futuro, é muito forte. Tanto nos programas oficiais do próprio governo, o governo chegou a criar toda uma secretaria, toda uma assessoria de comunicação e publicidade durante o governo militar, coisa que o próprio Getúlio já tinha feito na ditadura com o DIP, né, com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas a ditadura militar, ela cria uma assessoria especial para a divulgação do governo, para a propaganda oficial do Estado. Então o regime militar tinha muita preocupação de utilizar os meios de comunicação como instrumento de divulgação do poder. Isso caiu na nossa aula, na nossa prova, nossa prova do primeiro bimestre. A gente chegou a comentar sobre isso na nossa prova. E isso se manteve ao longo do regime militar, a ideia do Brasil do futuro. O Brasil do ame ou deixe, né? O Brasil a grande potência, o Brasil gigante adormecido, o Brasil país do amanhã, o Brasil que seria uma potência que na época, na década de 1970, tinha um PIB, né, um produto interno bruto de um crescimento fantástico, a economia brasileira tinha saltos de mais de 7% de crescimento anual do PIB. Alguns consideravam que o Brasil viria a ser aquilo que hoje se retrata muito, que é consolidado o papel da China. Então, na década de 70, se você pensava qual seria dos países emergentes aquele que demonstra maior potencial de crescimento na economia mundial, era o Brasil. Esse projeto de Brasil do futuro, de gigante adormecido, de grande potência adormecida, e que viria um dia a acordar, ele continuou na história brasileira, na retórica brasileira. Teve um momento de declínio, no final da década de 80, início da década de 90, foi retomado com o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994, e ele ressuscitou 8 anos depois, em 2002, com a emergência do governo petista, do governo do Lula. Então veja que coisa engraçada, no regime militar tinha a euforia do Brasil, país do futuro. Esse Brasil, país do futuro, é retomado durante um governo tipicamente dito, como, por exemplo, o governo de esquerda, um governo social-democrata, que falava do Brasil como uma grande potência, como uma grande economia, né? Uma economia mais emergente. O Brasil seria um país que faria parte do núcleo dos 7 países mais industrializados do mundo. O Brasil teve no governo Lula uma grande, entre aspas, né, vitória, de pago a sua dívida externa que era anunciada, e a economia passou a fazer parte dos meios de comunicação constantemente, como um tema relevante. Esse é um dado muito interessante. A partir de 1980, você passa a ter uma editoria de economia nos principais jornais brasileiros e nos telejornais. Especialistas em economia ganham um prestígio fantástico no país. Jomir Bettig, talvez tenha sido aí a maior expressão enquanto comunicador em relação a essa análise econômica. Nós tivemos um ministro que ganhou staff e prestígio, Delfim Neto, ao ponto que o ministro da Fazenda, que era um sociólogo, mas ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vem a ser destaque no governo Itamar Franco, 1992, 1994, vem a se candidatar a presidente da República e vem a vencer as eleições da presidência da República com um plano econômico muito bem sucedido, que é o Plano Real, que está aí até hoje, ameaçado ou não, com instabilidade ou não, mas o real se consolidou e a economia brasileira tem uma outra página na sua história, diferenciada dos demais períodos, com a ascensão de Fernando Henrique Cardoso. Então você passa a ter, no Brasil, um ciclo de desenvolvimento, de sentido progressista, de Brasil do futuro,
durante os anos de 1960, 1970, principalmente, 1980. Em 1985, a ditadura militar está desgastada. O regime militar está se definhando. A década de 1970, o final da década de 70, já denunciava isso. O início dos anos 80 é o início de ano de luta pela redemocratização do Brasil. Os meios de comunicação, em grande parte, não todos, mas uma parte considerável deles, abraça o discurso do país democrático. As diretas já, da qual esse que vos fala fez parte, como jovem, como estudante universitário, as diretas já ganham as ruas. Então, a ideia de que você quer a volta da democracia no país em 1982, 1983, 1984. 1984, as diretas já tomam as instituições de ensino, as universidades, pode acreditar, né? Teve alguém que colocou aí, eu não creio, mas é verdade. Nós temos 1984 como um ano marcante no Brasil. Manifestações políticas, a busca de eleições diretas. Nós temos um projeto de lei chamado Dante de Oliveira, que depois se transformou em governador do Mato Grosso, Dante de Oliveira pelo MDB, depois PMDB. Ele lança como deputado o projeto de eleições diretas para o país, a escolha do presidente da República pelo voto direto. Essa emenda não passa, mas o que passa é que o Congresso Nacional poderia eleger um presidente civil, e o próximo presidente seria civil, e você tem aí a candidatura indireta em 1984, que se consolida em 1985, com dois candidatos, né, a se propor a presidente da República. Você tem o Tancredo Neves como grande opositor, como o candidato da oposição, o candidato do MDB na época. Aí perguntaram para mim, aqui o Levi, se eu cheguei aí às ruas. Fui às ruas, não só fui às ruas, como fazia parte do movimento estudantil. No ensino médio, fiz parte de uma série de manifestos em relação às diretas já. Olha só, né? Vai começar a correr lágrimas aqui, né? Em 1984. Mas fui participante ativo de toda a mobilização que eu tive em 84 da universidade, na luta pela eleições diretas, por exemplo, de reitor na Universidade Estadual de Maringá. Nós fizemos uma série de manifestações, produzimos uma série de panfletos, documentos. Foi um período que, historicamente, você tem nas universidades o renascimento dos movimentos tidos de esquerda, ou os movimentos de reivindicação, mais tendendo à esquerda. Esses movimentos fazem uma série de pautas de reivindicação nas instituições de ensino, nas instituições de representação operária, da qual eu tive uma participação como qualquer estudante universitário, recém-ingresso na universidade, na época no curso de psicologia, apaixonado pelas questões, pelas causas sociais. Nós fizemos isso. Eu também tive uma participação, aí alguém resolve lembrar isso, né? Eu fui um dos jovens na época do ensino médio, em que já participava do movimento de esquerda do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Ainda existia o regime militar, 1982, 83. Nós fazíamos ainda, mas claro que isso tudo nem comparando com o que era a década de 1960, tá claro? Quem sou eu para comparar 1968, 1972, 73, 74, mesmo 1977, com o que a gente fazia no movimento estudantil de 1982, 1983, que era a produção de panfletos distribuídos em frente às escolas para ingresso do Partido Comunista, para as reuniões do Partido Comunista. Então, era uma manifestação, mas tinha seu peso, claro, tinha sua importância para a formação de um acadêmico ideologicamente, era tido como algo fantástico, revolucionário. Mas 1982, 83, nós tivemos a abertura política, a anistia política em 79, quando o João Batista Figueiredo, o último militar, começou o seu governo, ele promete fazer do país uma democracia, quer queiram ou não queiram. Então, Figueiredo começa, em 1979, dizendo que o seu sucessor seria um presidente civil. E o presidente civil que viria a se construir, se criava a ideia de ser um presidente eleito pelo voto direto. Isso gerou uma série de manifestações, uma série de ações por parte do movimento estudantil, que ganhou as ruas, né? Ganhou um espaço na sociedade. Grandes encontros, grandes concentrações, debates políticos, lideranças emergentes. Só que sempre lembrando que
era um contexto de fim de regime militar, né? Era uma leitura que hoje, se você for parar para pensar, o que isso significa, era uma leitura meio que de contraponto, né? Era uma leitura que em 1982, 1984, para aquela época, era um grande avanço, já que a gente estava saindo de um regime militar, já que a gente estava aí despontando a possibilidade de eleição de um candidato civil à presidência. Já tínhamos tido eleições para o governo do Estado, as eleições municipais já eram democráticas, já havia o surgimento de novas siglas políticas, em 79, 80, 82, as siglas políticas se multiplicaram, né? Surgiu nesse período PCB, PT, PDT, PTB, então foram PP, foram formando PSDB mais tarde, né? Foram surgindo uma série de siglas políticas, série de políticos que estavam no exílio retornaram ao Brasil e começaram a se despontar como lideranças políticas. Nós tivemos debates importantes com figuras políticas até então ou desconhecidas, ou figuras políticas que renasceram no cenário brasileiro, Leonel Brizola, por exemplo, Mário Covas, por exemplo, o próprio Fernando Henrique Cardoso, a emergência de Luiz Inácio Lula da Silva, surgido do movimento operário da década de 70, Roberto Freire, que veio se transformar numa grande liderança do Partido Comunista, hoje desgastado politicamente, com outro viés de representação partidária. Então nós tivemos um grupo, um agrupamento de elementos políticos novos que ganham a mídia. E a mídia ganha um outro staff, um outro poder. A redemocratização do país vira tema, vira debate. E as malécias do Brasil, os males do Brasil, vão ganhando força e expressão. Isso é uma coisa muito rica na época, né? Começa a se debater temas até então considerados proibidos nos meios de comunicação ou esquecidos nos meios de comunicação. Se resgata muito o histórico cultural, o legado cultural da década de 1960, com um novo viés e uma nova interpretação da década de 1980. 1980 e 1990. O que é esse legado, o que é essa rediscussão do que é a democracia? E aqui vale a pena lembrar o contexto internacional. O final da Guerra Fria vem com a emergência de duas grandes frentes de discussão socioeconômica. Uma frente liberal, ou chamada de neoliberal, em que Margaret Thatcher, que virou a ser ministra da Inglaterra, ganhou peso, ganhou força. De um outro lado, uma frente social-democrata, uma frente de defesa da social-democracia, cuja a recuperação de tendências políticas e ideológicas do Partido Socialista Alemão ganhou força também, ganhou prestígio, e passou a ter um peso político muito relevante no período em que a gente está discutindo aqui, no período em questão. Então você tem uma série de teóricos rediscutindo a democracia ou retrabalhando o processo democrático a partir de 1982, 1984, 1989. Então você tem uma frente política bastante importante nesse período. E essa discussão que você vai ter nesse período envolve o mundo todo, né? O mundo todo está discutindo a discussão, está discutindo, debatendo a ideia de que qual será o futuro do país frente às aberturas políticas que você está tendo. E essa discussão de qual é o futuro do país envolve também uma preocupação muito grande, no caso brasileiro, né, com o que são as forças econômicas emergentes do país a partir de 1982, 1985. Então você tem uma discussão muito grande no Brasil de quais seriam os princípios ou os fins que se dariam no país com esse debate político. Na emergência dessa discussão, desse debate do futuro político brasileiro, dessa discussão do que viria a ser o país a partir do final da década de 1980, meados de 80, final da década de 80, o Brasil está revendo também a forma de comunicação que ele está estabelecendo com a massa. A Folha de São Paulo é o primeiro jornal do país a informatizar a redação a partir de 1984. Então surge a figura da internet, do computador, da rede mundial e da informação. Esse é um processo gradativo. Claro que para a gente hoje isso é uma coisa muito comum, mas em 1984 você vai ter um avanço muito grande dos jornais começando a produzir informações em tempo real e criando espaços dentro da internet, discussão de temas com diálogos mais constantes com os eleitores. Por exemplo, você vai ter portais, né, entre eles o portal do UOL, o portal do KD, hoje nem existe mais este portal,
mas a Folha de São Paulo, depois o Globo, foi isso, o Estado de São Paulo entrou um pouco mais tarde nessa discussão, da interação com os leitores. A discussão de um debate, enquetes, avaliações dos períodos, manifestações populares. Essas manifestações populares, entre aspas, né? Claro que o acesso à internet muito mais restrito na década de 1990 do que é hoje. Então você está tendo um país, no Brasil, vivendo a redemocratização e o mundo vivendo uma nova fase do próprio capital, da própria economia. Como nós falamos na aula passada, para quem assistiu a aula passada, nós estávamos comentando nessa aula passada dos grandes blocos econômicos. Né? Você teve a criação, por exemplo, dos tigres asiáticos, do mercado comum europeu, que já era tradicional, comentei na aula passada, desde a década de 1950 se desenhando, o rompimento das fronteiras com os controles de mercado, vários países já apontavam com a abertura econômica, Argentina, México já apresentavam isso, Chile foi muito pioneiro, mesmo no governo Pinochet, que é no governo militar, na abertura da sua economia, na importação de produtos com taxas reduzidas. O Brasil vai começar a discutir esse processo em 1986, 87, 88. O processo que se discute no Brasil do desmonte do papel econômico do Estado, a redução do Estado brasileiro com a sua interferência dentro do mercado interno, que vai se dar depois com 1989, uma campanha política fantástica entre Fernando Collor e Luiz Inácio da Silva, o Lula. Mas vamos pegar um pouquinho, antes de chegar em 1989, estou meio empolgado, vamos voltar um pouquinho para 1985. Em 1985, a campanha das diretas fracassa. Né? A lei Dante de Oliveira, o projeto Dante de Oliveira, não consegue a maioria no Congresso. Teríamos eleições indiretas para a presidência da República. Como eu falei para vocês, um candidato de oposição do MDB, Tancredo Neves, e um candidato de situação, Paulo Maluf. Paulo Maluf seria candidato pelo PDS, que na prática era uma continuidade da Arena, que era o partido do governo que foi desmantelado em 1978 e 1979. O Maluf perde no Congresso Nacional, que seriam os votos de deputados e senadores. Tancredo Neves é eleito, só que Tancredo Neves não assume. Tancredo Neves vem a morrer no dia 22 de abril, exatamente no momento que se comemora Tiradentes. Aí se cria uma associação. Tancredo Neves era um líder político mineiro, defendendo a liberdade. Se faz uma associação com Tiradentes, que é executada em Minas Gerais, no mesmo período, na defesa pela liberdade e pela independência do Brasil. Até hoje se discute muito se a morte de Tancredo foi uma morte realmente que se deu nessa data, ou se a morte de Tancredo foi uma propaganda para se criar no Brasil uma comoção e uma associação com o movimento de Inconfidência Mineiro, de 1789, e os brasileiros ficarem sensibilizados com a democratização. Mas, enfim, Tancredo venceu, só que Tancredo não assume. Tancredo é cometido de um tumor no estômago, ele vai sofrer uma série de interferências cirúrgicas, falece antes de assumir, acaba assumindo morto, né? Ele simbolicamente virou presidente. Quem assumiu efetivamente foi José Sarney. Sarney, que tinha sido político da Arena, do Partido Militar, tinha rompido com o Partido Militar para a fundação do PSD, depois ingressado no MDB, ou na época se chamava de PMDB, né? Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que era uma forma de se colocar um pé na frente para poder salvar a sigla que deveria ser extinta em 1978, 79, e o Sarney assume a presidência. Alguns consideram que a posse de Sarney coloca fim ao período militar. Sim, realmente não era mais o governo de um militar, era um governo de um civil. A gente chama de redemocratização do Brasil hoje. Né? Alguns consideram que não, que a posse do Sarney foi, na prática, um continuismo democrático. Na prática, Sarney seria a continuidade do regime militar, seria a manutenção do regime militar, e essa manutenção do regime militar disfarçado por um governo civil. A chamada transição moderada. O próprio Tancredo Neves, antes de falecer, fazendo campanha política, mesmo sendo eleito por uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, fez campanha, fez uma série de discussões, debates em vários órgãos de imprensa, participou de uma série de manifestações populares. O Tancredo já defendia uma abertura democrática, ampla, restrita, moderada, com pacto social. Essa palavra ficou muito forte. Pacto social, sem revanchismo. Ou seja, uma redemocratização
sem querer culpar os militares, sem querer colocar os militares na berlinda pela violência que eles teriam praticado nos porões da ditadura, sem querer julgar os militares pelos crimes cometidos de excesso durante o regime. Então você tinha aí um Tancredo Neves, que já propunha, mesmo não tendo assumido, tendo morrido antes, e o próprio Sarney dado continuidade, de uma redemocratização pacífica. Para alguns historiadores, essa redemocratização pacífica foi uma encoberta de uma falsa democracia, ou seja, de uma democracia ponderada, sem efeitos práticos. Outros consideram que foi a democracia possível e viável naquele momento, necessária, estratégica. Se o enfrentamento fosse mais duro, se fosse a defesa de uma democracia de fato, se o país tivesse se mobilizado para exigir uma democracia com voto direto, talvez a democracia não tivesse ocorrido. Então havia esse diálogo, essa discussão de que até que ponto a redemocratização do Brasil foi uma redemocratização de massa, de participação popular, ou ela foi uma redemocratização orquestrada, moderada, ponderada. Mas, enfim, José Sarney assume o país em 1985, vai conseguir conduzir o país por 6 anos, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Em 90 ele entrega o governo para o presidente eleito. Houve uma ampliação do seu mandato, né, do Sarney, para a própria condução da democracia pelo voto direto. E nesse período de 1985 a 1990, nós tivemos muitos fatos importantes. Talvez o mais importante deles tenha sido a nova Constituição Brasileira de 1988. A redemocratização do Brasil se consolida com a promulgação da Constituição. A Assembleia, a Congresso Constituinte, elabora uma Constituição que demorou aí 2 anos de um processo de elaboração de Constituição, com vários debates sobre vários temas no país, e em 1988 se tem a Constituição Cidadã. Os meios de comunicação passaram a ter uma interação maior com a figura política, ou com as figuras políticas, com os debates políticos. A emergência de forças sociais que passaram a ter acesso aos meios de comunicação se multiplicaram. A quantidade de meios de informação, a multiplicação de redes de rádio, televisão, e também os mecanismos novos de cobertura das notícias, mais em tempo real, permitiu uma sensibilidade maior da população pela televisão, principal meio de comunicação naquele momento, de percepção das manifestações populares, das manifestações sociais. A Constituinte, a Constituição que foi promulgada em 1988, 15 de novembro de 1988, Ulisses Guimarães foi a peça central, liderando o Congresso Nacional. Ulisses Guimarães depois foi candidato a presidente na disputa eleitoral de 1989, mas não conseguiu ter carisma o suficiente, prestígio para se eleger. Ulisses Guimarães ficou marcado como uma peça importante desse processo de redemocratização. A Constituição Cidadã, para a comunicação, ela tem um papel muito importante. Primeiro porque ela, literalmente, garante a liberdade de expressão no país. A ampla divulgação e liberdade de expressão, garantia de manifestação e garantia, principalmente, de integridade dos meios e integridade de pessoas ligadas à comunicação. Por mais que, vale a pena lembrar, o Brasil sempre foi um dos países onde mais nós tivemos violência contra jornalistas, contra pessoas que atuaram nos meios de comunicação. O Brasil desponta como uma das principais nações onde há repressão, violência e homicídios contra líderes ou contra figuras políticas, líderes de opinião pública e jornalistas. A morte de jornalistas no Brasil ainda é um fato que é real. Então, o Brasil sempre teve, nesse foco, no caso da comunicação, o desejo de uma liberdade de expressão que a Constituição de 1988 passa a garantir, passa a ter isso como uma defesa. Ao mesmo tempo em que você tem a multiplicação também de novos meios de informação e comunicação. Os pequenos boletins, pasquins, os pequenos grupos de comunicação, as informações locais, a multiplicação de redes de rádio, multiplicação de microjornais, pequenos jornais. Na nossa região aqui, pipoca uma grande quantidade de jornais impressos. Amplia-se também o número de emissoras de rádio. Amplia-se também o diálogo e a capacidade de comunicação por novos meios. Começa a despontar, já nos anos 90, novas formas de comunicação de massa. Mas vamos pegar 1988, a Constituinte
é promulgada, e você tem uma Constituinte que hoje está sendo questionada. Vocês devem estar acompanhando que existe aí um movimento para a elaboração de uma nova Constituição no Brasil. Vem na carona do Chile, né? Vocês também devem estar acompanhando que a população chilena está defendendo, está aprovando uma nova Constituição para o Chile. No Brasil, essa onda está começando a ser acendida. Eu acho isso um equívoco, é um erro. A Constituição de 1988 é uma Constituição brilhante, ela é muito ampla, ela só tem um dado que é típico do Brasil. Isso precisa ser entendido. A Constituição de 1988, ela é uma Constituição idealizada. Ela é uma Constituição projetada para a liberdade e para a democracia. Ela foi criada nas lembranças da ditadura militar, da repressão, da censura, da castração de ideias, do controle político partidário, do controle de manifestações, da prisão de lideranças políticas, deputados que foram caçados, senadores, vereadores, governadores, homens públicos que foram caçados, líderes culturais, artistas que foram caçados e cerceados, professores que foram cerceados. Então, a Constituição de 1988, ela tem o que a gente chama de ampla liberdade de expressão e garantia de integridade individual e integridade humana. O que ela impede, por exemplo, das pessoas, quando você fala agora essa discussão que a gente está tendo, né, você ser preso em primeira, segunda instância, se quer que, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, haja uma execução da pena. Tanto é que se discute muito isso para a corrupção. Políticos que foram condenados em segunda instância devem ser punidos em segunda instância. A Constituição de 1988, ela é muito clara. Você só pode praticar, exercer, condenar, julgar e executar a sentença quando a pessoa for condenada em terceira instância, quando acabar todos os recursos possíveis. Por quê? A Constituição de 1988, ela quer garantir toda a integridade e liberdade de defesa do cidadão. O cidadão tem o direito de se defender daquilo que foi acusado até a última instância. E ela foi elaborada por pessoas que viveram o regime militar. Ela foi elaborada num tempo em que a perseguição política e ideológica era uma constante no Brasil. Ela era efetivamente um peso no Brasil. E hoje esse ambiente mudou. Aquilo que era para garantir a liberdade de quem defendia os interesses da população, defendia o interesse da massa, o interesse da população, hoje ela pode defender interesses de corrupção. Vamos dizer que a lei não é ruim, os seres humanos são ruins. A Constituição, ela não é uma Constituição maléfica. Há a má intenção de quem está hoje subordinado a esse tipo de lei. Então, por isso que a gente tem a emergência desse novo debate agora de mudança das leis, de mudança da Constituição. Considero ele prematuro, considero ele ingênuo, considero ele casuísta, porque a Constituição de 1988 ela é uma Constituição rica de ideias de liberdade e democracia. Contudo, num país que tem alguns problemas a serem resolvidos. E você teve, por parte da imprensa brasileira, uma força muito grande a partir dos anos de 1985, 89, 90, 1995, até hoje. Os meios de comunicação ganharam muito peso na vida dos brasileiros. E aí vamos falar um pouquinho sobre o processo de redemocratização quando ele chega em 1989. Um processo inflacionário absurdo, a inflação tomou conta do país nos anos de 1980, a economia brasileira vivia com 200% de inflação ao ano, um processo inflacionário de 30% a 40% ao mês, o que seria uma coisa absurda para a gente pensar hoje, né? Você comprava um produto no mercado, isso era denunciado o tempo todo pelos meios de comunicação, para você ter uma ideia disso, né? O que isso significa? Você tem, em 1986, 87, quando o Sarney assume, o Sarney lança uma política econômica, Plano Verão, e esse plano do Sarney, de tentativa de controlar a inflação, vinha com um gatilho, disparo salarial, e com uma tablita, os fiscais do Sarney. Então a população saía às ruas para impedir o aumento de preço dos produtos. Só que esse tipo de impedimento, de controle, de tabelamento, não deu certo. Porque o mercado, de certa forma, ele consegue criar mecanismos de controle de produção e consumo muito eficientes. Então a população ia à procura de um produto com o preço da tabela, da chamada tablita, né? E não encontrava no mercado, e só encontrava preço reajustado, ou os produtos sumiam
do mercado. As fábricas passaram a produzir produtos de forma diferente. Você vendia lá uma lata de leite condensado de 200 ml por um preço tabelado. O que a fábrica fazia? Inventava uma lata de leite condensado com 250 ml com preço alterado. Não era mais o mesmo produto, fugia do controle do governo, e o governo tinha dificuldade de controlar o produto, porque um produto novo poderia ter um valor mais elevado. Então você tinha um que chama de maquiagem do processo inflacionário. E isso criou no Brasil, depois, uma série de tentativas, Plano Verão, né? Esses planos que foram se sucedendo, né? E depois o congelamento que o Collor colocou, mas enfim, uma série de planos econômicos que vão mostrar a ineficiência do Estado em controlar o processo inflacionário. E o processo inflacionário se transformou num grande negócio para o sistema financeiro, um grande negócio para as fábricas e produtoras de bens e para o consumo de bens duráveis, que eram os mais especulados no mercado. Então você tinha 30%, 40% de inflação que chegava ao mês. Né? Então você comprava um produto a R$10 no dia 5 do mês, esse mesmo produto está vendido a R$15 no final do mês. As pessoas recebiam seu salário e saíam correndo nos mercados para comprar os produtos, porque elas não tinham como controlar o preço dos produtos. Então você tinha... só um minutinho. Estou meio resfriado. Você tinha um controle muito precário do mercado brasileiro e uma especulação muito grande no país. Então o empobrecimento da população, o desemprego, a falência de empresas e a especulação financeira ganhou uma expansão, ganhou uma dimensão absurda no país. E essa situação foi se prolongando. Então a inflação se transformou, a dívida externa brasileira aumentou, fizemos negociações com o Fundo Monetário Internacional por várias vezes, por vários governos. O Brasil viveu a doença da economia. Por isso que a economia virou um tema muito importante. Aquilo que era até então algo restrito a algumas pessoas do país se transforma um noticiário diário, semanal e mensal nos principais meios de comunicação. Você passa a ter um editorial específico de economia dos telejornais, por exemplo. Os telejornais tinham, e até hoje tem, se vocês forem observar, um comentarista especializado em economia que vai tentar traduzir para a população os números que estão afetando essa população. Discutir na época, na década de 1980, 1990, poupança, processo inflacionário, custo-benefício, trabalho, salário, reajuste das principais categorias profissionais, sistema monetário, o câmbio, né, a desvalorização da moeda para os brasileiros se transformou em algo muito comum. Os brasileiros passaram a ter nos telejornais uma discussão constante do que era o processo inflacionário, do quanto valeria o cruzeiro novo, cruzado depois, cruzado novo em relação ao dólar. E essa discussão passou a ser importante para os brasileiros. Então os brasileiros passaram a ter noticiários de economia, que virou até ironia em alguns programas de humor, de que a gente ouvia os ministros da Fazenda, os especialistas econômicos falarem sobre economia, mas a gente não entendia nada. E hoje você tem também a economia consolidada como tema, ao ponto em que continua nos principais telejornais a discussão sobre economia, e ao mesmo tempo você encontra na internet, disponível a todos os brasileiros, ou entre aspas, todos os brasileiros, uma parte da população, algumas discussões sobre aplicação financeira, algumas discussões sobre variáveis econômicas. Então, os brasileiros passaram a ver a economia como um tema comum, né, como um tema cotidiano. O que no âmbito internacional passou também a ser discutido constantemente pelas políticas econômicas estabelecidas pelos grandes blocos econômicos e pela população de uma forma geral. Quando você tem discutido no Brasil, no final dos anos 90, a reabertura da economia. E aí é interessante a gente pensar na informatização e na comunicação digital, para a gente poder entender o que isso significa. O computador no Brasil, os computadores que a gente conhece hoje, vamos pegar pelas CPUs, né, o laptop, o notebook, foi uma novidade dos anos 90. Claro, mas antes disso começaram a aparecer, na década de 80, 84, 85, 86, as CPUs, os XPs. Né?
e os computadores 386, computadores limitados, né, para hoje, né, com um processamento muito mais limitados do que a gente tem hoje, muito, muito mais limitado, 10% de potencial do que tem os nossos smartphones mais simples, né? Ele não teria nem como comparar com um laptop desse que eu estou usando para dar aula para vocês, os componentes eletrônicos que vocês têm para assistir essa aula, mas ele era algo muito avançado para a época. Só que ele era conseguido como? Ou por importação. Se você fosse fazer isso legalmente, você pagaria um custo muito elevado para as taxas de importação, porque existia no Brasil na década de 80 o que a gente chama de reserva de mercado. A reserva de mercado envolvia controle do Estado sobre tecnologia. Um dos controles do Estado sobre tecnologia era a tecnologia da informação. Você tinha, no Brasil, uma única empresa que tinha o controle de boa parte dos computadores, dos CPUs, das CPUs, que era a Itaú-Tec. A Itaú-Tec, que pertencia à corporação do Banco Itaú, tinha o controle sobre todos os mecanismos de informação, e muito precário, muito pobre tecnicamente. Então você comprava via Paraguai, né? O que você tinha de gente que contrabandeava CPU do Paraguai era uma coisa fantástica. E uma grande luta dos brasileiros era para a modernização dos bens duráveis. Essa reserva de mercado criava no Brasil um consumo muito peculiar de produtos, automóveis, eletrodomésticos, televisores. O desenvolvimento tecnológico brasileiro, e com isso a própria comunicação também, era muito precário. Então surge todo um movimento para a abertura do mercado, para a modernização do Brasil. Um Brasil que tinha sido considerado a emergência da economia na década de 1970, 1980, esse Brasil que poderia ser a potência do futuro, que cai esse discurso no final dos anos 80 com a ditadura militar e no início dos anos 90, ele começa a ser recuperado com a possibilidade do Brasil se transformar novamente em uma grande nação. E aí você tem as eleições de 1989. As eleições de 1989 para presidente da República, a primeira eleição direta depois da ditadura, então você tem lá 1964. A volta de uma escolha de um presidente da República vai se dar em 1989. Então você tem 35 anos depois a escolha de uma eleição direta para presidente. Duas forças ficam muito claras no debate das eleições de 1989. O legado da própria ditadura, o legado da opressão, do país que tinha que resolver o seu passado histórico, a miséria, a desigualdade, o Brasil que tinha sufocado as vozes das lideranças políticas, culturais e intelectuais, o surgimento de uma geração de pessoas, de jovens, da qual esse que vos fala fazia parte, que não tinha vivido a ditadura, mas era filho daqueles que viveram a ditadura. Vamos pensar que com os meus 25 anos, em 1990, né, meus 25 anos, eu tinha sido filho, né, de uma pessoa que viveu todo o processo de repressão militar, que nasceu em 1945, e a geração do meu pai, a geração dos meus tios, né, claro que meu pai não era uma pessoa muito ligada nisso, mas a geração que me antecedeu a isso tinha sido sufocada. E surgiu uma geração que estava exatamente entre a transição de ter que assumir o legado de todas aquelas reivindicações e debates e críticas que tinham ocorrido antes, e uma modernização que estava se apontando com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da comunicação, que exigia um novo olhar sobre o mundo. Então ficava aquela coisa entre o jovem que se faz no mundo que ele é e o jovem que se via obrigado a herdar todos os debates políticos e ideológicos que tinham ocorrido antes. Os movimentos estudantis nas universidades da década de 1980 arrastavam consigo toda essa discussão, todo esse debate. Os professores, em grande quantidade, discutiam, né, os professores de formação marxista e mesmo os professores de formação mais liberal e alguns professores de formação mais conservadora estavam discutindo esse legado. O debate da possibilidade do socialismo, do movimento operário, das reivindicações sociais, da denúncia da desigualdade, do preconceito, da violência, da miséria. Isso deveria ser uma pauta importante e que os jovens deveriam assumir como uma espécie de obrigação para resgatar o legado. E você tinha um Brasil moderno que queria avançar e começar a recuperar o tempo perdido com o desenvolvimento técnico, com a abertura da economia, com a possibilidade de acesso a bens de consumo, com inovação que você tinha nos anos
final dos anos 80 início dos anos 90. Essa discussão se dá, se vocês forem pegar as bandas que faziam sucesso nos anos de 1980, 1990, as rádios e as comunicações das rádios, se vocês pegarem as propagandas, propaganda é uma coisa fantástica. Propaganda dos anos 1990, ela é uma denúncia do tempo histórico que a gente está vendo, um registro das nossas preocupações imensas. Ela tenta resgatar um retrô dos anos 60, um jovem crítico, revolucionário, libertário. Os meios de comunicação reeditam grandes clássicos, desde novelas, séries dos anos de 1960 e 70, para não deixar morrer o que foi. Você tem novelas, por exemplo, que tinham sido proibidas nos anos de 1970, reeditadas para os anos 80 e para os anos 90. Você tem uma série chamada Anos Dourados, com a tentativa de resgatar essa ideia da formação, da revolta, da revolução. Oi. Desculpa, quando o senhor começou a falar das propagandas dos jovens, parece que travou aqui para mim, não sei se foi minha internet. Aí eu não consegui ouvir o que o senhor falou, eu consegui voltar agora. Então tá, vamos lá, vamos retomando, sem nenhum problema. Nos anos de 1980 e 1990, você percebe que tem uma produção cultural, e até mesmo porque publicitários desse período, a demanda da população desse período, é o encontro entre duas gerações, né? Que é uma geração meio perdida. Tem até uma música que é cantada pela Daniela Mercury que fala disso, né? Geração perdida, né? Negros, pais, mães. Na prática, você tem assim, nos anos 80, nos anos 90, uma demanda de uma geração que viveu a ditadura, que agora era pai, era mãe, era avô, e não queria deixar perder o legado de tudo que tinha vivido, de repressão, de limitação, e queria resgatar as grandes causas sociais. Não estou falando de todos, está claro, estou falando de uma minoria, mas a influência intelectual é muito importante, para você ter uma ideia do que eu estou te falando. E é claro que sempre uso o case porque eu vivi isso, né? Mas eu presenciei isso também na produção intelectual. Eu fui um cara que tive o privilégio de ter a Caio Prado Júnior, a leitura com Caio Prado Júnior, e tive a presença em palestras, viajei até o Rio de Janeiro e São Paulo, para assistir o Ottaviani falar. Eu vi Florestan Fernandes fazer uma palestra. Eu vi José de Souza Martins fazer uma palestra. Eu tive a possibilidade de assistir Luiz Carlos Prestes fazer uma palestra. Quer dizer, grandes personagens históricos que viveram, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Eu presenciei grandes personagens que tinham resgatado, eram memórias vivas do período militar, que estavam divulgando a ideia de que não se podia deixar morrer aquele projeto que eles tinham desenvolvido, que eles tinham lutado, que tinham sido repreendidos pela ditadura militar. Então eles queriam formar uma geração, que era a gente, né, aqueles jovens de 20, 25 anos na década de 80, que não esquecesse esse legado, que não esquecesse isso. Então as universidades estavam carregadas do que hoje o pessoal chama de formação marxista, formação de esquerda. Tive bons professores de direita também, muito bons. Então você tinha um legado de pessoas com boa formação ideológica dentro das instituições de ensino superior, que era muito restrito. Quando a gente fala de universidades na década de 1980, você fala de universidades públicas, que dominavam 70% do mercado, 30% em 1984 eram universidades privadas, e o acesso dos brasileiros às universidades era de 2,7%. Ou seja, quando eu entrei na universidade, vamos pensar aí, arredondando, 3% dos brasileiros tinham acesso ao ensino superior. O Brasil ainda tinha, naquele momento, em média, 25% de analfabetos. O Brasil tinha 67% da população em 1980 que não tinha terminado o chamado ensino médio ou o chamado primeiro grau. Então você tinha uma população que estava muito ansiosa de formar uma nova força ideológica de pessoas que viessem a resgatar esses movimentos. E o Brasil vivia a efervescência de duas coisas muito interessantes. A liberdade, o retorno da liberdade de expressão, da expressão de ideias, da liberdade sexual. Veja, uma coisa assim que era considerada ousada, discutia a homoafetividade nos anos de 1980 e 1990. Discutiu o consumo de drogas em 1980 e 1990. E discutiu o comportamento rebelde, a separação,
o divórcio, aquilo que antes era considerado um tabu, a manutenção da família, tudo isso estava se abrindo. Os movimentos agrários estavam crescendo, as denúncias da violência no campo. Então, tudo isso tomava a vida dos brasileiros, tomava a vida das populações. E isso também implicava no novo ambiente que você tinha dessa juventude consumindo coisas novas, consumindo novas possibilidades de produtos, novas formas de meios, e a nova forma de uma estética que expressava muito e cada vez mais a maneira como as pessoas interpretavam o seu mundo. Quer dizer, a estética ganhou uma nova virtude, uma nova visibilidade. A ideia do ambiente, do espaço, aquilo que a partir de 1990 vai virar uma constante na abertura do mercado mundial. E as empresas de propaganda e publicidade, elas foram uma grande expressão disso. Se vocês pegarem, vão no YouTube, se vocês tiverem assim, essa curtição, eu já fiz isso umas vezes, talvez faça isso se tiver tempo para vocês, porque eu sempre curti fazer isso em história da comunicação, mas eu vou ver se eu vou ter, nessa correria da minha vida, tempo para fazer isso. Peguem as propagandas de produtos eletrodomésticos, propaganda de produtos de alimentos, de roupas, de automóveis, dos anos 1960, 1970, 1980, 1990. Vocês já vão observar que entre os anos de 1970 e 1980, se vocês verem a comparação, a linguagem da propaganda e o produto oferecido começa a ganhar diferença do que eu quero comunicar, do que eu quero falar. Eu estou falando de liberdade na propaganda, eu estou falando de escolha na propaganda, e eu estou falando de juventude, e estou falando de renovação. Eu estou falando de uma juventude que não está afim de se ligar com o passado, não quer viver os problemas do passado, mas quer fazer algo novo e diferente no futuro. Mas ela se sente muito obrigada, ela se sente muito pressionada a fazer a diferença, porque ela herdou o silêncio. Essa é uma coisa muito complexa para a gente discutir. Né? Isso vale uma aula quase que toda. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Talvez eu publique um vídeo sobre isso. A ideia de que você tem uma população de jovens, e o Brasil ainda era um país de jovens, né? O Brasil começa a década de 1970 como um país de jovens. A grande maioria da população brasileira tinha menos de 35 anos. Então o Brasil é aquela massa de jovens. E essa massa de jovens foi envelhecendo, mas chegou na década de 1980, 1990, jovem. O Brasil era um país de jovens. E os jovens que não sabiam se eles pegavam as lutas sociais do passado, que eram seus grandes espelhos acadêmicos, seus grandes debates políticos e ideológicos, ou se eles avançavam e esqueciam isso para uma sociedade que exigia, segundo eles, novas demandas, novas vontades, novas coisas, realize seu sonho, seja você mesmo. Essa discussão é fantástica no final dos anos 80, no início dos anos 90. Você peguem as letras das músicas, está trabalhando muito aquela crise existencial. O meu amor, a minha frustração, o meu sonho, o meu futuro. O eu começa a ganhar muita força. E as grandes questões sociais que enveredaram as músicas consideradas de maior peso vão perdendo sentido. E elas vão conseguindo, vai surgindo um novo leque de produção cultural e as próprias telenovelas. Né? Eu tive um amigo meu na Unesp, ele fez uma pesquisa sobre o Roberto Carlos, saudoso isso, 1990. Ele queria fazer um resgate do período ditadura, pós-ditadura, com as músicas do Roberto Carlos. Ele foi muito feliz com isso, porque ele vai pegar todo o que o Roberto Carlos sempre foi o cantor daquela parcela da juventude que estava nem aí com as questões sociais. O cara que ouvia Roberto Carlos na década de 70, ele não ouvia Caetano Veloso, ele não ouvia Gilberto Gil. E ele ouvia o Chico Buarque, ele ouvia aquilo que era, no início, a Jovem Guarda, dos anos 60, depois dos anos 70, ele queria ouvir coisas da descontração, do consumo, os movimentos de uma sociedade alternativa, sem que fosse uma sociedade que gerasse enfrentamento com o poder. E nos anos 80, 90, com a redemocratização, já aquela ideia de ser cidadão, de ser consciente, de agir de forma mais consciente. E se você pegar os meios de comunicação na publicidade, isso fica muito claro. Como começa a mudar o personagem de consumo, os ambientes e os produtos de consumo. Ainda mais quando, em 1989, numa campanha eleitoral fantástica, que vale a pena, não sei se no YouTube ainda tem, a Jovem Guarda trouxe o rock and roll para o Brasil. É interessante porque você tem, no caso dos anos 60,
quando o Roberto Carlos fazia sucesso numa uma certa herança estética do que os Beatles promoveram, do que os Rolling Stones promoveram, e na Europa isso também era muito constante, era uma rebeldia moderada, né? O Roberto Carlos tinha um discurso que parecia um jovem transviado, mas sob controle, né? Nada que fosse muito ousado ou que viesse a um enfrentamento que exigisse interferência e censura. Diferente do que você tinha do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. E já era uma temática um pouco mais social e elitizada, de classe média, média alta e alta. Principalmente classe média cultural no Brasil, que é uma outra discussão. Enfim, dá vontade de falar de um monte de coisas com vocês aqui, mas vamos falar sobre essa questão da propaganda. Então, o avanço da propaganda, a propaganda vai começar a entrar no mundo do consumo, no mundo do objeto, do produto de consumo, dessa questão do que é o ambiente de consumo e como que isso passa a ser sedutor para o jovem. A questão do existencialismo. Eu lembro que nos meus últimos anos de faculdade, ainda quando eu fazia psicologia, e quando estava discutindo no mestrado as ideias sobre a vida social, como que a corrente existencialista foi muito forte. Porque ela trazia dentro dela uma discussão de que o indivíduo tem que estar preocupado com a sua existência, qual é o sentido da sua vida, o que ele quer fazer com a sua vida, qual que é o motivo de viver. O que é um desprendimento com o passado, com aquela herança obrigatória dos movimentos sociais que te pressionavam a herdar aqueles debates que tinham acontecido durante a ditadura, e você tinha, mais para frente, a ideia de que o jovem estava à procura de liberdade. Se vocês pegarem os pais de vocês, pessoas da minha idade, calculo, né? Seus pais devem ter entre 50, 40, talvez até alguns com 60. Seus pais foram a primeira geração cujas mães de vocês passaram a reivindicar o direito de ser feliz com outro parceiro. A ideia de que eu tenho o direito de não viver com alguém que eu não gosto mais. Seus pais, né, os homens também. A ideia de que a geração das suas mães é a primeira grande geração, não foi a única, tem outros exemplos do passado, mas foi a primeira grande geração de mulheres formadas para ter uma vida profissional. Sofreram todo o peso das jornadas de trabalho, de casa, a vida no trabalho, de continuar cumprindo aquilo que as mães obrigavam, mas efetivamente são mulheres que começaram uma certa liberdade do corpo, a liberdade sexual, a liberdade das escolhas da vida pessoal. As mulheres começaram uma emergência, uma ascensão dentro do ambiente social de reivindicação do ambiente doméstico, que houve alteração na formação de uma geração. E o que é interessante, é por isso que talvez os pais de vocês, como a minha geração, tem aquela crise enorme entre a tradição de ser formado para casar e a ideia fundamental de poder se separar, de poder construir uma vida diferente, poder construir um futuro diferente. E se você pegar as propagandas começam a focar muito nessa ideia. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você pode ter uma liberdade e os produtos que estão no mercado podem te consolidar essa liberdade de escolha. Você tem o direito de escolher. Né? Tem uma propaganda de um cigarro, que hoje é proibida, né, nos meios de comunicação, que era a propaganda do Free, que foi uma das primeiras propagandas de cigarro que exalta no existencialismo a ideia de ser quem você quiser ser, de você não ser obrigado a fazer o que os outros fazem. Então você tem uma abertura de mercado mundial que rompe com aquele controle do Estado, que rompe com o controle da reserva de mercado, que luta pelo ingresso de produtos novos, de modernização, de ter uma vida de diversidade, e ao mesmo tempo isso está casando com o comportamento de uma geração que está ali, filho de quem herdou as causas sociais, ou filho de quem viveu o período do regime, mas não está muito preocupado com as heranças desse regime, e não está a fim de dar o troco. Está a fim de viver sua própria vida. Nesse perfil de juventude de Brasil, que quer esquecer o passado e viver a liberdade e resolver sua vida sendo um país do futuro, surge novamente a figura de um personagem que vai expressar isso. E foi isso que foi a eleição de 1989. Na eleição de 1989, três candidatos se destacam, né? Leonel Brizola, que é sem dúvida uma expressão da herança do regime militar, de tudo que aconteceu, como um grande opositor do regime. Luiz Inácio Lula da Silva, líder operário de uma frente de esquerda, que também resgata a ideia das minorias, de não se esquecer o que aconteceu durante o período militar. E Fernando Collor de Mello, um jovem que funda um partido chamado PRN, Partido da Renovação Nacional,
tido como um caça-marajás, um combate à corrupção, né? Vocês já ouviram esse discurso em algum lugar, de acabar com os excessos dentro do governo e criar um regime sério de transparência e um país que olhe para o futuro, que se renove, a ideia da renovação. E ele vence as eleições. O segundo turno acabou sendo feito em 1989 com Lula e Collor, e vale a pena, se vocês conseguirem no YouTube, as propagandas eleitorais na televisão, principalmente, dos dois candidatos no segundo turno, é uma aula de marketing político. O que eles conseguiam fazer no período que eles tinham, no tempo que eles tinham na propaganda eleitoral, para poder seduzir o eleitor. Era um jogo entre o passado que não se quer esquecer e o futuro que se quer viver. E venceu o futuro que se quer viver. Nós tivemos debates políticos, mas, enfim, Collor mostrava o projeto de um Brasil novo, um Brasil moderno, privatização, abertura do mercado brasileiro. O Collor foi quem foi, a gente sabe, uma série de problemas de governo, acusado de uma série de coisas de corrupção, que, inclusive, agora, há pouco tempo atrás, foi absolvido de boa parte das acusações, mas perdeu o cargo mesmo assim. Em 92 ele foi impedido. Ele assumiu em 1990, 2 anos depois ele sofreu um processo de impeachment. O Collor, ele era o jovem, que era chamado de saco roxo, né, corajoso, né, viril, que combateu os corruptos e ia trazer o Brasil para a modernidade. Uma das coisas que o Collor fez de positivo na economia foi a abertura do mercado brasileiro para os produtos internacionais. Nós nunca vivemos uma fase em que os brasileiros passaram a importar produtos estrangeiros, a ver chegar no mercado brasileiro uma série de produtos, alguns deles não tão bons, outros bons, e o surgimento do ingresso do Brasil no mercado internacional, o fim da reserva de mercado. E a discussão sobre privatização de empresas estatais, a redução do Estado, o fim do Estado do bem-estar, a discussão da competitividade, a discussão de um Brasil onde as leis de mercado seriam fundamentais para fazer o Brasil avançar. Tudo isso alterou a realidade brasileira a partir de 1990. É aí que os celulares se multiplicaram, as telefonias foram privatizadas, aí já no período de Fernando Henrique Cardoso, pós-94, né, um grande processo de privatização 94, 98, 98, 2002. O Brasil teve as telecomunicações privatizadas, a multiplicação dos sistemas de comunicação. Se vocês observarem o crescimento do número de celulares, computadores, tablets nesse período, da comunicação mobile e do acesso a essa comunicação pela internet, é algo assustador. Assim. É incrível. O Brasil se transforma em pouco tempo. Ele sai de quinto consumidor de internet para o segundo maior país em população, ingressa na rede mundial de computadores. Isso pegou no Brasil. O Brasil simplesmente se contaminou com esse processo. E os meios de comunicação passaram também a incorporar isso no país. Só que, efetivamente, é uma população que foi envelhecendo. Essa é uma coisa muito legal, a gente vai discutir isso talvez numa próxima aula, que mais os últimos 20 anos, os últimos 10 anos, a década de 1990, 2000, o Brasil sai daquela população de jovens para uma população de maduros e para uma população que agora envelhece. Quer dizer, o Brasil passa a criar uma coisa, um elemento fantástico na comunicação e na forma de se comunicar, que é a longevidade. As pessoas que vivem muito de forma ativa, que vai desembocar no processo da aposentadoria dos brasileiros. Quer dizer, aquilo que era o destino do meu pai, aquilo que era o destino da minha mãe, já não é mais o meu destino. É aquilo que vocês talvez sintam isso bastante na pele. A ideia de que eu não vou cumprir o destino da minha mãe, eu não vou cumprir o destino do meu pai. E isso foi muito ligado a um ambiente de abertura econômica, de multiplicação dos bens de consumo, de uma variação de estéticas, de opções, de opiniões e debates que começaram a surgir no país. E a particularização de alguns temas. É por isso que, se você pegar a propaganda, por exemplo, a publicidade dos anos 90, que já pregava uma certa liberdade do indivíduo de escolha, anos 2000, quando se começava a valorização do status do objeto, 2010, quando se fala da exaltação do eu, do indivíduo, quer dizer, o indivíduo vira o centro de tudo aquilo que se quer, que se deseja, seja um objeto, seja um serviço, você vai percebendo que há uma tendência, a partir dos anos 80, de ruptura com as grandes preocupações coletivas
e a tendência de uma valorização dos dilemas particulares. Então, isso tudo é fruto também da multiplicação de bens e serviços oferecidos ao indivíduo nesse ambiente em que a comunicação permite a ele ter acesso a isso individualmente, particularmente. Em vez de ter uma televisão na sala para toda a família, final dos anos 70 e início dos anos 80, eu tenho uma televisão em cada quarto com canais por assinatura e hoje oferecendo Netflix e Amazon por smartphone, em que eu elaboro a minha própria programação, eu elaboro os meus próprios interesses e desejos. Então você tem uma mudança de comportamento ligado à economia nesses últimos 30 anos, você tem uma mudança de mercado, abertura de mercado, como eu falei na aula passada, da fábrica mundial, da globalização do sistema de integração da economia internacional, e o indivíduo que vai processando isso na sua vida pessoal, em que ele está muito focado em si, fazendo parte de uma coletividade, preocupado com algumas questões sociais, mas muito mais focado na sua vida particular, e essa dicotomia, essa angústia que a gente vive no momento contemporâneo, de como é que a gente vive em coletividade, sem deixar de atender os nossos interesses da nossa particularidade. Então, a comunicação viveu no Brasil essa discussão. E estava aí, eu quero fechar essa aula de hoje comentando com vocês sobre os debates que a gente tem agora, né? Nós estamos vivendo uma fase muito perigosa, eu considero muito perigosa, independente do posicionamento ideológico que se tenha. A exaltação da particularidade, a exaltação do indivíduo, a exaltação do que eu quero, do que eu desejo, está muito acompanhada de uma necessidade que as pessoas estão tendo de estabelecer regras para a sua própria vida, de estabelecer certas metas e controles para a sua vida. Do que eu estou falando mais objetivamente. Estava participando de uma discussão hoje, teve um debate na empresa que eu trabalho, sobre a emergência das escolas cívico-militares, né? Estão se multiplicando, o governo do Paraná está inclusive criando mais 20 escolas cívico-militares. Na nossa região aqui no noroeste do estado, várias serão criadas. A intenção do governo é fazer várias escolas públicas estaduais serem escolas cívicos militares. O grande debate dessa escola é gerar disciplina, gerar obediência, gerar civismo, gerar patriotismo através de um controle rígido da liberdade. Então, olha que coisa irônica. A gente saiu de um regime militar, buscando liberdade, exaltamos a liberdade de escolha e o desejo da particularidade. E agora existe uma geração que está vivendo a angústia de não saber o que fazer com a liberdade. E por isso existe uma tendência de pais que querem fazer com que os filhos tenham controle e clamam, pedem, não só essa geração mais velha, mas os próprios jovens, clamam por mecanismos de controle. Clamam por ter instituições que disciplinem as pessoas. Então a liberdade passou a ser algo desejado, curtido, exaltado, consumido, e agora se transforma num peso maior do que a gente pode suportar. Então a gente está vivendo esse momento, nessa cadeia mundial que a gente tem de comunicação, de tudo poder saber, de tudo poder comunicar, sem saber o que faz com esse poder que a gente tem. E alguns emergem para a ideia de que seria importante matricular o filho numa escola para que ele possa ser controlado porque ele tem liberdade demais. Tá claro? Então a gente tem aí que pensar um pouco essa questão. Eu não tenho resposta para isso, né? Alguém colocou aqui que libertinagem, né? Tem até uma fala aqui muito legal do Lucas, é isso? Né? Se transformou em libertinagem. É porque a liberdade se banalizou, né, Lucas? A gente tem, de certa forma, uma ideia de que a liberdade passou a ser uma escolha banal. Isso, se fosse para pensar, a maior parte das nossas angústias são fundadas em escolhas banais, escolhas triviais, né? Escolhas banais. E isso é realmente, né, um descontrole do que a gente quer ser. E é uma pobreza diante da liberdade que a gente tem. É uma pena. Né? Pessoal, é isso, tá? Alguém tem alguma questão? Alguém gostaria de discutir alguma questão? Não? Tudo bem. De boa? Legal? Nenhuma? Não? Beleza, então tá. Hoje eu percebo que vocês estão aqui, eu vou tirar um sarro, não é cobrança nenhuma, nem é puxão de orelha, é só porque faz parte, né, do processo e vocês estão usando um benefício que tem. A ideia de estar e não estar aqui.
Olhar os rostos de vocês em figurinhas e fotografias implica nem sempre em ter a presença, mas de certa forma virtualmente existe um canal que aparentemente mostra que vocês estão. É o mundo de hoje, meus caros. Eu tenho uma sala cheia e uma sala vazia ao mesmo tempo. Virtualmente, isso esteticamente, né, não tem como você perceber. Presencialmente, vocês também, alguns de vocês às vezes estão na sala de aula e não estão, mas isso é normal, tá? Isso não me afeta em nada, não machuca em nada, e eu deixo a aula gravada para que vocês depois possam reassistir de novo essa aula. Obrigado e até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Se cuidem, tá bom? Um abraço, meus queridos. Deus proteja vocês todos. Vocês merecem. Beijo. Professor, Oi. eu tava vendo lá no fórum e, tipo, o senhor avisou sobre o que seria a aula hoje, mas não pediu um resumo. Vai precisar do Não, resumo? resumo, faça um resumo. Eu sempre quando coloco alguma questão lá, é mais para vocês colocarem o que foi importante da aula de hoje, tá bom? É mais para vocês curtirem um pouco a aula. E claro, quem não assistiu, assiste lá com calma, dá uma olhadinha, faz apontamentos, tá bom? Ok, professor. Obrigada. Beijo grande, Thalita. Beijo grande, meu anjo. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Se cuidem. Professor. Oi, fala, meu anjo. A entrevista de amanhã com a Alexandra, ela vai ser gravada? Ela não é gravada. Aí tem uma coisa que eu queria até te falar. O Alexandre Garcia, pelo contrato que a gente fez com ele na CBN, essas pessoas ficam famosas, elas ficam mais enjoadas, né? Ele tem um contrato com a gente de poder visualizar naquele tempo que ele está no ar, mas não se poder deixar aquilo gravado para posterior consulta. É uma coisa engraçada, né? Ele proíbe isso. Tem dois tipos de contrato com ele, né? Contratos cada vez mais caros, conforme você deixa salvo tudo que ele conversou, contratos mais baratos, mais simples, se você não salva aquilo que ele gravou. Então, assim, o que eu aconselho, né? Se você quiser deixar gravando a conversa com ele, tipo, liga lá o seu computador e fica gravando o que está sendo postado, não sei se tem alguns mecanismos para isso, eu desconheço. Ou botar o celular focado na tela do seu computador para você gravar, tranquilo, mas eu acho que não tem. Eu posso até responder para vocês, eu deixo isso lá na nosso mural lá de coisas que eu deixo, para confirmar. Mas eu acredito que esse contrato que a gente fez com ele, porque o Alexandre Garcia não pode mais dar entrevistas para a CBN. Ele foi contratado pela CNN. E antes dele ser contratado pela CNN, ele assinou esse contrato conosco aqui na CBN. Foi o último contrato que ele fez com a CBN, o Sistema Globo, que ele tem que cumprir, né? Senão tem uma rescisão de contrato. E ele deixou uma série de cláusulas de exceção. Então, assim, eu não saberia te dizer isso de antemão. Eu acredito que não, mas eu deixo a resposta para você lá depois no mural, tá bom? Beleza, prof, obrigada. Beijo, mas assistam, vai ser muito legal. Ele é um cara muito inteligente, é sempre bom ouvir alguém assim, né? De uma forma diferente, que pensa a política atual, é bacana. É uma boa experiência para vocês. Beijo, povo. Mais alguma colocação? Então tá. Se cuidem, tá bom?